Olá pessoal, é cada vez maior o número de pessoas que buscam o reconhecimento da cidadania italiana através de processo judicial, até mesmo para os casos de via paterna. Quando eu fiz meu processo lá em 2015, praticamente não se falava sobre isso. O processo judicial era para os casos de via materna, mas hoje cada vez mais tem se falado sobre isso e realmente é uma boa opção para algumas pessoas. Mas para explicar rapidamente, o processo judicial ele é uma ferramenta que nós podemos utilizar quando nós nos sentimos injustiçados, quando nós somos prejudicados por alguma coisa. No caso da cidadania italiana, que envolve a chamada via materna, né, no caso de ter uma mulher italiana que teve um filho antes de 1948 e, portanto, não consegue transmitir a cidadania para o seu filho, porque pela lei italiana, pela Constituição, somente a partir de 1º de janeiro de 1948 que as mulheres ganharam esse direito. Antes disso, elas não transmitiam cidadania. Então, para o caso de uma pessoa aí que tenha, por exemplo, uma avó italiana, veio para o Brasil, teve o pai dessa pessoa em 1947 e por esse motivo essa pessoa não consegue a cidadania italiana por via administrativa. Isso, claro, é muito injusto, né? Ainda mais hoje em dia que nós falamos cada vez mais de igualdade, de direitos, etc. Por isso que existe jurisprudência no Tribunal da Itália. Eu não sei exatamente quando foi, mas um juiz concedeu a cidadania italiana para uma pessoa que entrou com uma ação, dizendo que não era justo ter essa lei, que ela também tinha o direito. Apesar da lei não ter mudado, não ter sido criada nenhuma lei que altera isso, as pessoas têm conseguindo a cidadania dessa forma através do processo na justiça italiana. Já esse chamado processo judicial de via paterna é para os casos onde seria possível a pessoa fazer o processo pela via administrativa, mas por algum impedimento ali ela não conseguiu ter acesso a esse direito dela. Por exemplo, você foi para a Itália fazer seu processo no Comune, processo normal, chegou lá, o oficial do Comune, por algum motivo lá ele julgou que você não teria o direito, ele analisou seus documentos e você não concorda com essa decisão dele, você entra na justiça italiana com um advogado e você tenta provar que você tem o direito então. Agora, a outra forma, que é a que tem sido mais utilizada, que está ficando cada vez mais popular, é aquele onde as pessoas buscam esse direito de ser reconhecido cidadão italiano na justiça pelo motivo de que nos consulados italianos do país que elas residem, as filas serem muito grandes. E é isso que acontece na maioria dos consulados aqui do Brasil, né? O consulado de São Paulo, as filas podem chegar a 8 anos. Você dá entrada no processo, imagina ficar esperando 8 ou às vezes 10 anos para ser reconhecido cidadão italiano. Então, baseado nisso, advogados então entram com o processo na justiça italiana, só pode ser no Tribunal de Roma, porque é uma ação movida contra o Ministério do Interior da Itália. Então, o advogado entra com esse processo porque não é razoável esperar esse tempo todo para obter um direito que você já tinha quando nasceu. Já existe também pessoas que ganharam essa causa, então já tem jurisprudência. Muitas pessoas estão optando por fazer isso. E fazer o processo dessa forma tem várias vantagens. Você não precisa ir até a Itália. A cidadania pode ser requerida para diversas pessoas da sua família, com a mesma pasta, com os mesmos documentos que forem em comum, se vocês têm um ancestral em comum. Então já economiza um bom dinheiro com documentação, né? Que tem tradução, tem legalização, tudo isso daí é caro. Outra vantagem também é o custo. Depende, né? Claro que isso depende muito, mas muitos advogados chegam a cobrar até menos do que os assessores cobram para fazer o processo na Itália. Porque vocês sabem, né? Quando você vai fazer o processo lá pessoalmente e contratam um assessor, isso já está incluído aí, hospedagem, o serviço do assessor de te levar nos locais, tradução, tudo mais. É um serviço, né? Acaba ficando caro mesmo. Então, muitas vezes o advogado cobra um pouco menos que isso. Vai depender do advogado e tudo mais, claro. E quando você imagina que esse valor do custo do processo, tanto da documentação quanto dos custos do advogado, isso pode ser dividido entre diversos parentes da sua família aí, nossa, o custo cai bastante, né? Isso é uma ótima opção também para aquelas pessoas que têm trabalho aqui no Brasil, não querem deixar nesse momento, não podem ficar na Itália 3, 4 meses fazendo o processo administrativo. Tem essa opção também. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que isso demora um pouco. Como vocês imaginam, várias pessoas entrando com esse processo, todos eles correm no mesmo tribunal ali em Roma. Então o processo pode sim demorar. Alguns dizem que demora entre 1 ano e meio a 2 anos, 2 anos e meio, depende, né? Ainda mais agora nessa crise que nós estamos enfrentando aí. Não sei como está o funcionamento da justiça italiana, provavelmente não está normal. Bom, explicando resumidamente como funciona o processo aí pela via judicial, seria assim: você dá entrada no seu pedido de cidadania italiana no consulado da sua região, você recebe o protocolo e tudo mais, né? Cada consulado vai ter uma forma de fazer, mas normalmente você imprime o requerimento, coloca os seus dados ali, envia para eles. Acho que hoje em dia já pode ser enviado por e-mail também, e tendo já essa resposta, essa confirmação de que você entrou na fila ali, né? E aí tem um pouquinho de divergência nas informações, tá? Alguns advogados falam que a partir do momento que você já tem esse comprovante de que você já está na fila do consulado, você já pode dar entrada no processo judicial. Alguns falam que você tem que esperar 2 anos na fila. Então vamos dizer, a fila no consulado demora 8 anos. Você tem que esperar no mínimo 2 anos, aí sim você pode dar entrada na justiça. Então eu não sei, vai depender realmente do advogado que você escolher para fazer seu processo. Ele vai dizer como tem que ser feito ou não. Bom, entenda
Nesse protocolo do consulado, você tem que entregar seus documentos, que são os mesmos documentos que você usaria no processo administrativo, né? As certidões aí de nascimento, casamento, etc., de todos que compõem a sua linhagem de transmissão, de você até o italiano, que nasceu na Itália e migrou para o Brasil. Caso inclua outras pessoas da família também, as certidões de nascimento dessas pessoas, a pasta completa, né? Montando aí a árvore genealógica aí de todo mundo que está envolvido no processo. Todos os documentos têm que estarem traduzidos, tradução juramentada, tem que ser feita a apostila de AIA para legalizar esses documentos. E por último, a procuração. Então, pessoal, é simples, né? A gente falando assim, em teoria, é simples. Bom, e se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na cidadania italiana, baixe o aplicativo Cidadania Italiana, está disponível para Android na Play Store. É o primeiro aplicativo que aparece lá, eu que desenvolvi. Em breve vai ser lançada uma atualização com diversos novos recursos e sempre que quiserem podem entrar em contato comigo também. Eu não sei tudo, mas o que eu souber eu vou ajudar vocês. Espero que todos estejam bem, boa sorte, que o seu processo dê tudo certo, apesar de tudo que a gente está vivendo aí atualmente, e até mais.